Filarmónica tem que fazer ensaios 2, 3 vezes por semana e a Filarmónica começa em junho, todos os domingos. Eles vão com uma farda tocar numa procissão e num arraial enquanto os amigos estão tomando banho nas piscinas. Isto é palpável diante de todos. A gente tem aqui um caso no Faial, que não sei se já está resolvido, que era uma pena, que é a Filarmónica União Faialense, que tinha muitas ligações estreitas ao pico, porque vocês já sabem disso, num censo feito há anos, havia mais picarotas das Augustas do que naturais das Feiras. O que era natural foi a imigração para uma vida melhor. Isso é a norma da vida. Isso é o normal. Imigraram para uma vida melhor. Era melhor ser guarda fiscal, ser moço de troço do mar, de polícia, do que cavar outras. Isso é, essas coisas são normais. Mas, portanto, as filarmónicas, eu estou ligando as filarmónicas do folclore porque são dois baluartes da nossa cultura popular. Isso é incontestável. Eu às vezes penso como é que o Pico ainda tem 13 filarmónicas. Eu fico a pensar como é que é possível ainda ter algumas com grandes dificuldades, mas ainda sempre há uns que remam e tal, mas é complicado. Agora, o folclore é um pouco diferente. O folclore não tem a atividade intensa das filarmónicas. E o folclore tem uma mística muito forte entre os seus elementos. Uma ida, uma saída, um passeio, ou quando quiserem um intercâmbio, com o folclore, o grupo é muito vivo e unido e tem vida. A filarmónica também, mas não é a mesma coisa. E por isso há muitas crianças no folclore, mas não seja para levar a bandeira, mas aquelas crianças que levam a ponta da bandeira e outra ponta do outro lado, e a bandeira tem 6 e 7 anos, mas é para ficar no folclore. Eles vão ficar no folclore. Portanto, para mim, o grande problema do folclore neste momento são os instrumentos. Não a viola, nem o violão. Qualquer indivíduo toca violão, não é bem assim, mas agora, bandolim, que é um instrumento fantástico, bandolim é um problema. Nós estamos a viver das senhoras e das raparigas. Porque as raparigas e as senhoras, por alguma razão, gostam de tocar instrumentos de corda e os nossos grupos estão a viver, mais uma vez, com as filarmónicas. A filarmónica de São Mateus, de onde eu vivo, também tem mais raparigas do que rapazes. Atenção, e no Faial a coisa é parecida. E portanto, nós estamos a ver, se não fosse a influência das mulheres, eu ainda me lembro das filarmónicas, que também me lembro tanto bem, ter só homens, não é verdade? Se fosse assim, não tinha filarmónicas. O que valeu foi a introdução, no bom sentido, das mulheres num grupo e que há de servir de exemplo para outras coisas importantes da mulher, inclusive na igreja. Mas isso é uma coisa que não é para discutir aqui. Portanto, isso é fundamental. Eu acredito que o folclore vai ser intocável durante algum tempo, mas tem um grande problema. O grupo de folclore não atuam. Vocês sabem disso como eu. Uma coisa são um grupo de chamaita, outra coisa é um grupo folclórico. O grupo folclórico tem a sua programação e tem o seu conjunto de bailes, e tem muitos bailes, alguns que são difíceis e foram ensaiados e tudo isso. Apresenta-se com os seus grupos, com os seus bailes. Os bailes velhos, sabem? Bailes velhos, com pezinhos e sapateias e tal. Os bravos, os bailes velhos, vêm do passado, e as modas e as rodas que foram introduzidas. Nós, quando estivemos na escola, nós da minha idade, quando estivemos na escola, também bailámos rodas e modas, e essas modas e rodas também fazem parte do folclore. Mas uma coisa são os bailes velhos, aqueles bailes antigos, que têm uma origem do passado, e aqueles que foram introduzidos depois por modas que nós ouvimos, e rodas. Portanto, vocês compreendem, as modas e
e as rodas fazem parte do folclore, mas não têm o valor intrínseco de um baile velho. O baile velho é um baile do passado. Eu estou a falar do vezinho, do sapateia, do sapateia de cadeia, do sapateia simples, estou a falar da Triana. Esses bailes que vocês apontaram ali são bailes velhos, que vêm do passado e, portanto, exigem muito trabalho e exigem, de facto, a compenetração de quem está a bailar, de facto, porque o folclore é isso. A gente pode ter problemas no folclore, tem problemas, mas temos que ter uma mística e temos que, as pessoas têm que aceitar aquilo que nós dizemos, os mais velhos, e os conselhos que nós damos, porque o folclore tem problemas, vocês sabem qual é. Eu não quero ver uma rapariga de unhas pintadas a bailar no folclore. Ups. Não, pode bailar. O grupo Samaritas não tem problema. É toda a gente do povo. Ora, o grupo folclore, ela está a representar ali a sua bisavó. Como ela era, como ela vestia, como ela cantava, estamos a representá-la. E ela, a bisavó, não tinha albarcas, como ela tem, tinha meia de lã, como ela tem, mas não tinha as unhas pintadas. E, portanto, é preciso que elas entendam, é uma questão de entendimento, entendam que o cristão tem de fazer um sacrifício, mas quando nós saímos, tem que limpar. Isso é um ponto a sério. Torna-se difícil hoje em dia. Tem que ser. É muito polémico, isso é muito Nós polémico. não temos outras. É muito polémico. Então tem que se tirar o piercing, a tatuagem e isso. Ui. Não, mas Eu tenho uma filha que Já está não no vou folclore porque pinto que as está bem, unhas. E ela anda com as unhas pintadas, agora tem que pôr esse cara, porque isso é eu interessante. acho que é. Eu sei o que é que estou a dizer. Sei o que é que estou a dizer. Ela, e compreendo o que é. Ela está compenetrada em fazer o papel que a sua bisavó fazia. Quer dizer, o ritmo, aqui já expliquei a vocês, a história do ritmo é complicada. Por exemplo, a chamarrita, no princípio, qual era o instrumento que nós tínhamos na estasia no princípio? Era uma viola. A viola da terra merece uma referência, e eu já fiz várias intervenções sobre a viola da terra. A viola da terra é um instrumento extraordinário. Mas, na altura, nas folgas e na chamarrita, nos bailes só havia duas violas. A viola enrascado, sabe o que é que quer dizer? É bater assim, e a viola ponteada. O bandolim, introduzido, veio deixar de lado a viola ponteada, porque fazia aquilo que a viola fazia e faz, aquilo que a viola ponteada fazia. Mas na altura era de arame. Violas de arame. E foram evoluindo. Mas como é que, eu às vezes digo, a gente diz às vezes é verdade, se numa missa, no meu tempo do princípio, se no meu tempo iam pessoas à missa com calças arremendadas, porque é que numa folga também não bailavam de calças arremendadas? Ou até descalços? Podem ter bailado, que era a vida deles, mas viviam profundamente o baile que estavam a fazer. Mas as coisas evoluíram muito, naturalmente que evoluíram, como nós sabemos, raparigas e rapazes, hoje o mundo é completamente diferente. Mas é muito importante que eles também percebam qual é o papel que estão a fazer. Também, se a fizerem teatro, por exemplo, e tiverem a representar uma personagem qualquer, não vão deturpar o que a personagem é. E portanto a gente vê nas novelas, as poucas, você vê, toda a gente vê como eles fazem aquelas representações do passado, por exemplo, no Brasil, coisas do passado, as grandes novelas, as pessoas eram como vestiam e são como eram no passado. O bailar é igual. Não há outra hipótese, a gente não pode fugir a isso. Portanto, nós estamos, é verdade, nós estamos, de facto, o que ela está a dizer é aquilo que eu sinto, que eu vejo, ela esconde as mãos assim, mas é igual. Quer dizer, também é um sacrifício. Mas isso é só para os bailes antigos. Para os mais recentes, elas podem. Não, sem ser chamarrita, mesmo no grupo folclórico.
Os bailes mais recentes, Uma roda, uma moda, quer dizer, porque os bailes antigos, a gente, por exemplo, baila. O que é que nós bailamos? Bailamos o pezinho. Pois, vocês- isso é tudo o que antigo. Isso é tudo antigo. pois é. Bailamos o sapateia, bailamos a tirana, bailamos o manjericão, bailamos tudo os bailes antigo. antigos. Nós bailamos os bailes Olha, antigos. já Às não quero vezes ir para o tem grupo folclore. uma roda ou uma moda. Já Uma não- moda ou uma roda. As palmas, por exemplo, para a metade pode ser uma moda. Não se dá Que a por gente nada. das escolas também, a gente lembra-se quando estava na escola, às vezes ensaiava e usava-se uma roda e uma moda. Girofé, giroflado, isso não me lembro bem. Isso eram modas do nosso tempo, mas no folclore, a representatividade que o folclore tem em relação, não é só em relação ao canto, atenção, em relação ao traje. Pois. Senão nós não tínhamos albarcas. Então Claro. usávamos outro tipo de sapato. Calças Nós não temos albarcas. Aqueles que são, de facto, ou pescadores, ou remadores, por exemplo, o grupo folclórico deve ter, não é, quer dizer que tenha, deve ter isto é a minha opinião, uma variação de todos os estratos sociais da altura. E portanto tem pescadores, tem baleeiros, tem trajes fino, Traz de domingo. tem um traje de domingueiro. Mas Vocês eu sabem tenho- bem tudo isso, vocês sabem tão bem como eu. Portanto, estes trajes mantêm-se, os trajes de migueiros, tudo isso e tal, mas tem que ter é muito, aliás, eles no continente respeitam isso bastante bem. A gente vê o grupo folclórico do continente, onde isso é perfeitamente respeitado. E, portanto, eles também obedecem como é que se chama, a Associação dos Grupos Folclóricos de Portugal, tem regras muito rigorosas. Os grupos folclóricos pertencem a isso, têm regras muito rigorosas, senão não pertencem. Mas também os benefícios não são grande coisa e a maior parte dos grupos não pertence, não quer o rigorismo da coisa. Mas a gente há de fazer o possível por tentar, pelo menos tentar, que isso faça. Agora, problemas atuais, que aliás já pôs um problema. Os problemas atuais, na minha perspectiva, são mais do instrumento do propriamente do baile em si. É preciso, há problemas de instrumentos, há falta de bandolins nas ilhas. Mas já falta porque já não há quem Não faça. há quem toque. Não há quem Não há toque. quem toque. Pois. Os Mas, por tocantes. exemplo, aqui, quando o meu neto entrou aqui para a escola, ele foi tocar essa porcaria e ele queria viola da terra. Sim. Nunca houve professor para ensinar a viola da O terra Pico tem. às crianças. O Pico tem isso na Nunca. Madalena. Ele já deixou o trompete. O Pico tem na Madalena professores. Mas ele queria viola da terra. Não há professor para ensinar. Eu também não sei.